Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula de matemática e hoje a gente vai falar sobre as medidas de comprimento. Antes de falarmos sobre as medidas de comprimento, eu gostaria de fazer uma perguntinha para vocês. Que objetos podem ser utilizados para medir os comprimentos, alturas e larguras de alguma coisa? Você sabe qual é a sua altura? Como você fez para descobrir? Para isso, pessoal, existem alguns instrumentos que são utilizados para tirar essas medidas, como a trena, muito utilizada na construção pelos pedreiros, a fita métrica, geralmente utilizada na costura para tirar a medida da roupa de alguém, e a régua, que é muito utilizada por vocês em sala de aula. Geralmente a gente costuma utilizar para fazer algumas linhas ou medir um ângulo, por exemplo. Então, esses são os instrumentos mais utilizados para a gente tirar as medidas de comprimento e a gente vai falar um pouco melhor sobre eles. Para medir a altura, o comprimento e a largura de objetos, usamos a medida de comprimento, como eu já expliquei para vocês. Na tabela abaixo, nós podemos observar as medidas de comprimento que existem. O quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, que é a nossa principal medida, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Cada uma dessas medidas estão sendo representadas por um símbolo, ok? Nós vamos entender agora os múltiplos e submúltiplos do metro. À esquerda do metro, nós temos os múltiplos, que são as medidas maiores. À direita do metro, nós temos os submúltiplos, que são as medidas menores. O metro é a unidade fundamental. O seu símbolo é representado pela letra M. Os múltiplos do metro são utilizados para medir grandes comprimentos, como, por exemplo, a distância de uma estrada ou a altura de um prédio. Os submúltiplos para pequenos comprimentos, como, por exemplo, o tamanho de um copo, de um lápis, geralmente utilizado para medir objetos menores. E aí nós temos na nossa tabela a unidade fundamental, que é o metro, e os múltiplos, que são as unidades maiores, e submúltiplos, que são utilizados para tirar medidas menores. Para a gente descobrir o tamanho, o comprimento de alguma coisa, basta a gente pegar o tamanho dele e multiplicar sempre por 10. Por exemplo, eu tenho o metro e quero descobrir aquilo em quilômetro. Basta eu multiplicar por 10, depois por 10, depois por 10 novamente, até achar o meu resultado em quilômetros, ok? Então, eles sempre vão estar representados por uma multiplicação de 10, para podermos achar esse comprimento de uma forma mais fácil, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem falar comigo, ok? Um beijo, estudem e até a próxima.